você é o herói, tá? Então, Herói de quê, né? sobre o que é? Herói de quê, né, cara? O herói da sua própria história. Ah, sim, com certeza. Ah, até aí tudo bem, né? Muitas vezes a gente é o vilão, né? A gente faz umas merda Mas que só existe herói porque existe vilão, né? não, com certeza, o anti-herói também. O Luke só existe por causa do Darth Vader, senão fudeu. Aham, sim. Nossa, que irado o Batmóvel clássico do Adam West. Do Adam West. Cavava na horizontal, né? E aí os bandidos saíam da janela assim, ó. Aí você colocava assim, os caras estavam tipo saindo 90 graus da janela olhando pra baixo. Aí a capa do cara, do Batman e do Robin, ela era reta e a ponta era mole, porque tipo, ela deixava o bagulho pra ela ficar reta na horizontal e a pontinha Pode escrever. caía, cara. Era muito bom, mano, muito bom. Muito, Cara, muito bom. chorava de Você tá onde, cara? Los Angeles, é isso? ir em Los Angeles. Los Angeles. Legal. Faz tempo que tá aí? Cara, eu vim pra cá em 2015, no final de 2015. Ah, então faz um bom tempo. Faz um bom tempo. 7 anos já. 7 anos. Passa rápido demais, velho. Passa, Passa né? rápido demais. Passa. Você foi com a família pra ir? É, eu e minha esposa só, né? A gente Ah, não sua tem família. nada, mas minha família. E o cachorro. Oh, esse aí não podia esquecer. É, com certeza. Ah, pode chamar de arte, cara. Todo mundo chama de arte. Lembra do Friends que tinha o Art? O Chandler, numa das coisas das realidades alternativas, que ele era fracassado, o Joey era bem sucedido. Ah, é verdade, que ele trabalhou pro Desenhava, Joey. ele desenhava o cara que era Art o Art, as Comics. histórias de arte. Aham. Lembrei. Arthur Martins é designer automotivo. De 2001 a 2005, ele trabalhou na Volkswagen em São Paulo, no Brasil. Entre 2005 e 2006, ele foi transferido para a Volkswagen de Potsdam, na Alemanha. De 2007 a 2011, ele trabalhou na General Motors como exterior e interior senior designer. De 2011 a 2015, na Citroën e trabalhou no exterior senior design. De outubro de 2015 a novembro, ele trabalhou na General Motors como senior creative design na Califórnia, Estados Unidos. De 2016 a 2018, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar na Faraday Future como Leader Design. E hoje ele é Sir Vehicle Design Director na Canoo, Califórnia, Estados Unidos, que é uma empresa especializada em carros elétricos. Olá, meu nome é Hulk Chanelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente aí com 5 horas de diferença aqui no Brasil, às 3, lá em Los Angeles, às 10 da manhã. Estou falando com o grande Arthur Martins. Ele é designer especializado, ou, na verdade, se desenvolveu bastante na área automotiva. Vai falar um pouco também sobre essa área, alguns preceitos, conceitos e pré-conceitos que existem nessa área. Fora que ele vai contar um pouco o que está acontecendo lá de ponta, assim, em relação ao carro elétrico, né? Que a tendência é em 2030, cara, todos os carros lá da Europa saírem elétricos, né? Então vou entender um pouco mais aí. Arthur, valeu, cara. Arte, a gente pode chamar ele de arte. Pode chamar de arte. Não, aqui, obrigado, velho. Valeu você, cara. Obrigado pelo convite aí. E aí, design de automotivo é o topo da cadeia? Cara, a gente até bateu um papo sobre isso antes, né? Mas a gente tem o grupo lá de. Vamos começar contando, né? Da onde veio o convite, né? Sim. Do grupo de design DI, né? BR, que tem BR. design de toda a área, que é bem legal. É um pote bem misturado de gente diferente, de área diferente. E fomenta bastante discussão legal lá, né? Até legal divulgar o grupo aqui de novo. Sim, sempre. E Aliás, a gente vai mudar a sigla, já ter DI BR, DI Inglaterra, DI Los Angeles. Pois é, Então, é legal porque tem assim. gente do mundo inteiro hoje, né, cara? O pessoal acabou saindo, tem gente do mundo inteiro, BR trabalhando no mundo inteiro e traz essa realidade um pouco diferente, né? Então é legal a gente entrar direto nesse assunto, cara, porque é uma discussão que a gente já teve lá e uma discussão que às vezes eu tenho com meus amigos, né? Da área mesmo, né? De desenho automotivo. Eu acho que é uma arrogância sem tamanho, às vezes a galera fala, não, design automotivo é o topo da cadeia do design, né? Tipo, porque a galera tem essa concepção errada de achar que estilo é design, não é? Pode crer. O cara, ele desenha muito bem, ele esqueteia muito bem, e isso não é ser designer, né? Ser designer vai muito além disso, né? Eu costumo, às vezes, a galera implica com curso online, lógico que tem concursos e concursos, né? Uhum. Mas o pessoal pega birra, às vezes,
você tá dando um sketch pro cara, o cara vai usar aquele sketch. Cara, o sketch é 10% do trabalho. Exato. O resto, o design mesmo se faz daí pra frente, né, cara, na execução. Então é por isso que eu acho que às vezes essa concepção errada do design automotivo, achar que é o topo da cadeia, é um trabalho complexo, lógico, é complexo, mas não é tão menos complexo quanto, sei lá, um air purifier da Dyson, sabe? Ou um celular, ou qualquer coisa do tipo. Tem a parte técnica é tão complicada quanto, sabe? Tudo bem que você se resume de uma forma mais simples. O carro também pode se resumir de uma forma simples. E aí, então, eu acho uma concepção totalmente errada, cara. Eu acho, sei lá, tem uma coisa que eu, refletindo aqui sobre o que você está falando, eu acho que possivelmente, primeiro pelo pré-conceito da palavra design, né, que acho que é desenho e tal, essa coisa que enche um saco, né, sempre falo que tinha uma propaganda de um carro aqui no Brasil, agora não lembro que carro, que empresa que era, mas era engraçado, o cara falava assim, uma forma linda, tecnologia, não sei o que lá, e um design mais incrível ainda. Eu falei, mas porra, mas tudo isso que você falou antes não é design, caralho? É design, exatamente. Tá falando, porra, né? Exatamente isso aqui. A galera, acho que criou essa... Tanto que eu vou te dar um exemplo, vai. Criou essa mítica em volta da palavra design, de achar que design é desenho, e design é projeto. Né? Se você pegar a tradução direta, não é desenho. Desenho é draw, sketch, doodle, tem várias palavras que vêm em inglês. Agora, design é projeto, tanto que dentro da automotiva tem uma área na engenharia que chama design de produto. E é engenheiro, o cara não é nem designer, ele não esqueteia, sabe? Ele não faz desenho. Então, lógico que ele faz desenho técnico, mas ele não faz sketch como a gente faz, né? É mais artístico. Então, eu acho que tem essa concepção errada daí, né? Existe estilo e design. Tanto que tem empresa que separa, né, como estilo e design. Exato. Cara, é legal você tocar nesse ponto também. É uma concepção errada, eu acho. A concepção é errada, mas existe também um pré, né? Mesmo aqui no Brasil é muito claro isso, mas eu já vi algumas coisas nos Estados Unidos, ou em alguns países de língua mesmo, inglesa ou britânica, língua inglesa, né? Que existe uma diferença, assim, existe o pessoal também falar, designer de produto é uma coisa, e daí você tem o design de alguma coisa que seria o projeto. Tanto que eu já vi, acho que até no Cosmos aqui que tem na Disney, eles estão pagando, mas foda-se, não ligo, que é o Neil deGrasse comentando, e daí um momento o Blaze vai falar assim, o design do universo, né? E ele tá falando sobre o projeto do universo, como é que esse projeto que a gente tá imaginando o universo, os planetas, as coisas, né? Que eles falam um pouco disso. E ele usa a palavra design como designação, né? Muito, muito louco. E legal que às vezes a gente está conversando com os engenheiros nas reuniões assim, e aí entre eles não estão nem falando na relação com a gente do estúdio, sabe, da parte de estilo mesmo. Eles falam, a gente primeiro precisa aprovar o design dessa peça. Quando ele fala isso, ele não está falando do estilo da peça, ele está falando da parte deles, o que eles têm que fazer de projeto, de aprovar como vai funcionar a parte toda, sabe, validar a espessura, ou todas ai, caramba, fugiu a palavra agora. As partes técnicas, exato, as tolerâncias, tudo isso daí, eles têm que validar isso. Então, quando eles falavam, a gente precisa primeiro aprovar o design dessa peça, não é que falar, o estúdio tem que validar. Não, eles têm que validar a parte deles, do design, do desenvolvimento deles, para aí a gente dar um kick-off, né, e a gente continuar dali. Então, é engraçado isso, né, cara? A gente no Brasil às vezes emprega a palavra errada, né? Emprega bastante, né, cara? Emprega bastante. Mas eu acho que também tem uma coisa que é engraçada, além de empregar a palavra errada, é que o automotivo em si, a principal, porque assim, o desenho é uma ferramenta, tá? Sim, eu acho que de todas as áreas de design, todas as áreas de estudo de design, o automotivo é o mais exigido, isso é um fato, em relação a desenho. Mas é assim, 12, 15, 16 horas por dia, realmente praticando desenho, praticando desenho o tempo todo. Então é uma ferramenta que acaba enaltecendo demais. Não é que é um problema, só estou comentando em relação à ferramenta. Sim. E aí as pessoas acabam falando, isso é design, né? Eu acho que talvez tenha um pouco disso, né? Lei do engano, ou um leigo engano, né? Tem. Mas isso é uma coisa que vem mudando, viu, cara? Eu acho que até certo ponto, sei lá, 3, 4 anos atrás, isso era muito válido. Falar, tipo, o cara pratica desenho o dia inteiro. Lógico que você saber desenhar bem influencia, porque
o desenho, como você disse, é uma ferramenta e talvez seja a ferramenta mais rápida para você colocar uma ideia fora da sua cabeça, né? Você Perfeito. pega um papel e uma caneta, pum, 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 2, 3, 4 linhas, você já define um desenho sujão mesmo, ali um doodle, como a gente fala, né? E dali, só para você manter a ideia gravada em algum lugar. Se tiver só aqui, você esquece, né? Vai embora. Ou quando você lembrar, não é mais a mesma coisa, sabe? Uhum. Então, você põe ali, pá, por isso que a gente tem sketchbook, né? Eu tenho vários aqui. Sim. Por isso que a gente tem sketchbook para colocar a ideia rapidinha e daí para frente, se quiser evoluir, você evolui. Mas que isso tem mudado muito, cara, porque tem muito software 3D e tá tão fácil, não tão fácil quanto um desenho no papel, mas como sei lá, se você vai perder 5, 6 horas ilustrando um negócio no Photoshop, você pode perder 5, 6 horas modelando no Blender. Exato. Você vai ter talvez um produto mais bem definido, né, cara, que você pode virar, colocar em várias perspectivas, né, e dali você vai para frente. Então isso tem mudado. Eu acho que a percepção espacial é mais importante hoje em dia. Sabe, o cara entender de volume, sabe, entender pelo menos qual que é o volume que ele quer, se ele entende como ele vai tratar uma superfície, como ele vai resolver aquele problema que ele tem ali dentro, como ele vai definir, né, ele tem um package, como é que ele vai fazer a capa daquele package, como é que vai resolver um problema. Né, cara, isso que eu acho que é o mais importante. Se o cara vai fazer doodle, se vai fazer 3D, eu acho que hoje isso já é irrelevante. Né, acho que esse lance do desenho, seu topo, tipo, o cara tem que saber sketchar muito. Né, lógico, faz um show quando você faz um sketch tão bonito, o pessoal fica, tem um impacto. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, o importante é eficiência, cara. Se você é eficiente num 2D, num 3D, nos dois juntos, é isso que importa. O Morita comentava um negócio que era muito curioso. O Morita, eu acho que o Trovati também. Eles comentaram uma coisa curiosa. Os dois acabaram comentando. Acho que foi o Trovati que comentou isso especificamente. Que, tinha um cara aí fodão aí dos Estados Unidos, agora não lembro de cabeça o nome, mas ele falou, o cara tem, assim, 3 posições de carro que funcionam. E ele vai desenhar todos os carros naquelas 3 posições. Acabou, porque aquilo lá resolve. Não adianta ficar trocando. Exato. Troca. Quer dizer, você vai otimizando, né? Você vai melhorando. Esse negócio de desenhar é um negócio que eu tenho um preconceito bem pesado. É a mesma coisa que acontece já, para mim, já faz pelo menos uns 12 anos que acontece, mas agora tá começando a aparecer um pouco mais, que é em desenho de produto, né? Desenho técnico. Eu falo, cara, desenho técnico é a coisa mais inútil que existe, sabe? É ruim, é inútil. Se aprender a ler, legal. Se aprender a fazer, bacana, tá? Mas, você tem que projetar no 3D já tecnicamente, sabe? Exato. Tem que finalizar a peça já pensando em todas as extrações e todos os pontos, em todos os momentos, porque você vai entregar a porra do arquivo que vai usar para usinagem. Então a gente fala assim, tem que entender muito mais de geometria, de volume, de como ele vai se comportar no encaixe e tal. E uma coisa que é curiosa nisso no desenho, e que eu acho incrível em desenho, em sketch de carro, mas tem uma coisa que é bem enganatória, assim, que é a falsa perspectiva, né? Então, você faz aquele desenho, vai lá, faz. Eu lembro que na época lá do escritório, o Barão, ele desenhava lá umas cadeiras, ele adorava desenhar tal. E daí teve uma poltrona, uma cadeira que ele desenhou que ficou, cara, maravilhosa no sketch, puta merda, no negócio, né, meu? E assim, meio olhando, quando eu comecei a modelar, olhando, falei, cara, tá mais pra uma proporção de chaise-longue, mas não é meio chaise-longue. Aí eu comecei a desenhar a cadeira. Ele, não, tá muito chaise-longue. Eu falei, porra, mas foi assim que você desenhou? Não, eu desenhei assim. Aí desenhei, mostrei, falei, não, tá errado. Eu falei, não, cara, sei que tá errado, bicho. A modelagem do Mate, cara, é o primeiro protótipo, tá ligado? Não, mas é legal, você comentou do Lê, do Trovati aí, né? E o que ele ensina de diferente no curso dele não é só o desenho, porque tem muito curso de desenho que, voltando ao desenho, a gente falou que não é importante, mas tem uma certa importância ainda, né? Sim. Dependendo como você usa ele, eu acho que é uma ferramenta válida, não estou descartando ela, longe disso. Né? Como eu disse, o que vale é a eficiência. Se você é eficiente em um 2D e você consegue passar isso para um 3D rápido, perfeito, é isso que a gente quer. Mas o Lê, ele ensina um negócio bem legal, que é não só você desenhar, tipo, o cara bota um highlight ali por colocar, ele ensina como você entender a superfície, por que aquele highlight está ali, por que a superfície é daquele jeito, sabe? Isso é legal, porque isso ele está ensinando percepção espacial, para o cara saber, olha, se eu estou colocando essa intensidade aqui é porque essa superfície tem um ângulo X, porque essa outra superfície tem um ângulo Y, sabe? Então isso o cara não está colocando aleatório, tipo, ele não está fazendo aleatório na sorte. É um negócio planejado, sabe? Ele tá basicamente modelando em 2D quase, né, cara? É quase uma modelagem em 2D ali, cara. Então isso é legal, o jeito que ele aborda, sabe? E o Morita também, ele é muito bom nisso, cara. O Morita, ele tem um sketch muito simples, mas muito eficiente. Isso aqui é legal dele. E é rápido, ele faz muito rápido. Porque no fundo é o que interessa, cara. Sabe? No final é eficiência.
Acho que, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, eu podia perder, sei lá, um dia, 2 dias fazendo uma ilustração. Hoje eu não posso perder mais, porque eu nem tenho esse tempo mais, né? Deixa eu falar a Né? verdade. Eu tenho lá, às vezes 30, 40 minutos para eu colocar uma ideia rápida ali. Então tem que ser um troço mais simples possível. E muita coisa eu resolvo em modelo também. É o que você falou, você pega o modelo, a superfície, você vai movendo, você vai chegando onde você quer. Nem que ela não seja perfeita, ela te dá uma base muito boa. E daí pra Nossa, dá uma frente você vai base muito levando. boa. Muito boa. Muito boa, cara. Muito Aliás, boa. para várias coisas, várias soluções de projeto que eu preciso resolver, eu jogo no 3D, faço em 10 minutos, no 3D uma superfície, aí agora nem preciso mais imprimir, eu pego o print screen daquilo, jogo no meu iPad, vou desenhando por Aham. cima quais são as É transformações que eu seu, preciso e retorno, sabe? você digitalizou seu porcótipo aí, né? É. Virou É um exatamente porcótipo isso. É, digital. é, é. Exatamente. Você Exatamente. fez um troço basicão, com superfície simples, fechou o volume. Ah, é mais ou menos isso? Pum, beleza. Daí você vai lapidando com o sketch, vai tentando, muda aqui, muda ali. Eu acho que esse é um processo bem legal, cara. É, Acho que o for mais ágil, é isso aí. Foi eu brinco, né, que o 3D é o primeiro grande protótipo que você faz, assim. Né, é, porque, cara, eu lembro que uma coisa que era impressionante, né, porque eu fui da parte analógica e para a parte digital. Eu sempre fui apaixonado por 3D, então, na época da faculdade, onde não tinha ainda 3D, na faculdade, lá no final da década de 90, eu já era apaixonado e comecei a pesquisar tal, e eu era louco, assim, por coisas de 3D. E eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi, caralho, eu posso desenhar essa porra e girar em qualquer posição. Isso é o que é, mais me encanta. Então, não importa se o volume é tosco, você gira, você fala, aham, puta, entendi como é que ele funciona do outro lado, né? Porque aham, acho que o maior erro que a gente teve na faculdade, alguns alunos ainda cometem muito, e muitas pessoas ainda cometem, é desenhar as vistas ortogonais, que você nunca vê um produto com vistas ortogonais, isso não não, existe em jamais. nenhum lugar no mundo, é Aham, sempre uma junção, e daí o cara quer aquela vista ortogonal, mas aquela vista ortogonal não funciona para junção da superfície do outro aham, lado, ou aham, a união dela. Então era uma coisa muito louca. Então quando eu comecei a modelar foi bem isso, sabe? Eu falei, foi o primeiro que eu comecei a botar e falar assim, cara, eu fazia em 5 minutos, 10 minutos eu resolvo um modelo muito aham. rápido, e daí vou escateando por cima. Nossa, eu tenho mais de 40 modelos quando eu começo o projeto. É, Muito né, modelo. e é legal, né, cara, porque você consegue girar e você vai vendo, né, sei lá, resolvi aqui, não resolvi aqui. Tipo, eu pelo menos tenho essa sensação quando eu começo a modelar uma ideia, assim, tipo, parece que ela tá ficando mais viva, né? Tipo, É, ela saiu daquele universo do papel, aquele universo particular do papel, que é fantasia ainda, né? E começou a ficar mais perto de um troço real, sabe? Porque ele existe num universo tridimensional. Se eu quiser imprimir isso aí em 3D, beleza. tranquilo. Mas é o próximo passo para deixar mais próximo da realidade, né? Tô rezando Legal. para eles resolverem o negócio do sketch, lembra? Eles estão lançando já faz uns 5 anos falando sobre o sketch digital, né? Que é um Aham, programinha que você ia desenhar na mão lá com a caneta e tal. Ele até desenha, mas eu até testei, mas é coisa simples aham. assim dá. Mas ele não tem Ele agilidade, ele não é ainda, cara. e você fica dentro do VR ali, do óculos, você fica meio. Chega uma hora que você fala assim, nossa, a hora que você sai, parece que aconteceu, cara? O que voltou? Você anda esquisito, você pisa no chão, sabe? Você vai, esse é o chão mesmo, sabe? Você fica meio maluco assim. Mas vai evoluir, cara. Isso vai. Eu Ah, lembro, vai, com certeza. eu era tão apaixonado por essas coisas que eu tive, quando eu me formei, eu ganhei um tablet não, um Palm da minha mãe, tá Aham. ligado? De formatura. Então era o Palm 5 e tinha canetinha, né, que era indutiva, não era condutiva. Aliás, era condutiva, não era Ela indutiva. tinha lá um fiozinho, né? Não tinha, mas era o plástico que funcionava, o dedo não funcionava, né, que são Ah, tá, entendi. de sistema. E nossa, ainda é tão velho assim também. E Porque eu daí, mexi cara, nessa daí. Eu cheguei a trabalhar com ela tem uns 15 anos. chegou. Cheguei, quando eu entrei na Volks tinha uma dessa lá. Eu achava esquisito, cara. Tanto que eu fiquei 5 anos na Volks, eu nunca usei um tablet na vida, nunca usei uma Cintiq. Então, eu não consegui me adaptar a tablet no computador, cara. Mas foi evoluindo, eu peguei um iPad aí um tempo atrás, já faz uns 4, 5 anos, foi a melhor coisa, cara, foi o melhor investimento. Porque com canetinha, realmente você desenha em cima e tá evoluindo, sabe? Uhum. Mas antes era mais complexo. Mas, cara, me conta uma coisa. Que empresa que você tá? Você pode falar? Posso. Hoje eu tô na Canu, uma empresa de carro elétrico aqui em Caralho, que Los legal. Angeles. Ela foi formada por Tesla, BMW, Ah, é? Faraday Future.
E muita gente que veio de empresa grande, assim, né? Os top engineers lá, os diretores, eles são todos ex-Tesla hoje, e alguns ex-BMW, né? Mas a maioria, por exemplo, meu chefe, o Richard King, ele foi o cara que desenhou o i3 e o i8, né? Da BMW, a primeira geração. Né? Ele que foi o manager desses dois carros aí. Acho que o i3 ele que desenhou, inclusive, a design dele. Então essa galera tem muita experiência, né, cara? E antes disso eu tava na FF, na Faraday Future, que também era ex-Tesla, ex-Volkswagen, BMW. A maioria das startups, elas são formadas por alguma empresa grande que o cara né, não se sentia confortável, a empresa não estava puxando o suficiente, o cara achava que podia ir mais além, e aí eles montam uma startup e vão atrás de uma ideia diferente, um jeito de executar o mesmo, abordar o mesmo problema de maneira diferente. Né? O problema é o mesmo, sempre, né? Não muda, você sabe. Levar pessoas do ponto A ao ponto B da melhor maneira, maior conforto e da maneira mais barata também. Então, é só um jeito diferente de abordar, tentando oferecer uma arquitetura que ofereça mais oportunidades para o produto. Né? Tá. No nosso caso, lá o skateboard ele fornece qualquer tipo de hatch, né? Qualquer tipo de top, com o maior aproveitamento de espaço possível. E vocês fazem consultoria para outras empresas ou vocês desenvolvem os próprios automóveis? A gente já fez, mas hoje tem muito trabalho, cara, tanto trabalho que não dá mais. Teve uma época que estava bem tranquilo, então a gente fez muita consultoria no início, mas hoje, como tem muita coisa para fazer, cara, nem pra gente dá pra fazer às vezes, tem que ficar altas horas aí pra conseguir terminar o que a gente tem que fazer. Mas foi legal essa época da consultoria, cara. A gente até cheguei a formar um estúdio com uns amigos aqui também. A gente fez consultoria para várias outras empresas grandes, assim, tipo um design work, sabe, da BMW. Sei. Eles fazem trabalho para produto, automotivo. Puta, foi muito legal, cara. Consegui trabalhar em diversos tipos de produto diferente. Foi bem legal. E aí por isso que eu digo que às vezes a galera fala, carro, topo da cadeia. Cara, eu trabalhei nos produtos cabeçudo, cara, difícil de resolver. Porque o carro, ele te dá uma certa folga ainda, vai. Por mais que ele seja um troço que tem que ser bonito, que você tem que resolver uma forma em volta e solucionar, as tolerâncias ainda são grandes. Você pode mexer, às vezes, superfície 3, 4 milímetros. Tem produto que é muito pequeno que você não tem, você tem na casa de 0,1. Pelo, é de pelo. Não é nada. Como é que você vai resolver? Então, às vezes, você tem que, né, tem que quebrar a cabeça muito mais para chegar a uma solução, né, bonita e elegante do que, às vezes, num carro. Você pode mexer 5, 6 milímetros para cá e ainda você tem uma puta folga, sabe? Para resolver aquilo lá. Por isso que eu falo, é diferente. Não dá para falar que é o topo, não, cara. Às vezes você pega uns produtos e você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui, cara? Tolerância minúscula, sabe? Você pega qual que é a tolerância disso aqui, cara? Sabe, tipo... Não, é ridículo a tolerância disso aí. É ridículo, velho. É ridículo. O carro tem gap de 3 milímetros, cara. 8, às vezes. Isso aqui tem gap de 0,001. É isso aí. Quando a gente desenhou o celular, foi uma treta, cara. Era o erro. Cara. A gente fez o celular, desenhou lá o oval, e daí na hora de desenhar o oval, uma das sacadas que eu tive foi falar, peraí, cara, se uma placa de circuito ela é desenhada, então ela tem um tamanho provavelmente por causa de uma área. É isso? Eu falando com um cara de eletrônica, falou, é isso. Falei, então se eu fizer a mesma área, oval funciona? Funciona. Falei, então posso fazer oval? Pode. Aí a gente fez oval. Aí teve um momento que comecei a medir, cara, com paquímetro, com nanômetro, tipo, tamanho e tal. Aí uma hora tinha lá os capacitorzinhos, que são as partes altas, tal, montei, mandamos imprimir, cara, em 3D. Eu tenho até o modelo original, o impresso 3D. Na hora que chegou, a gente foi montar na placa de circuito e não encaixava. Não montava. Cara, mas não encaixava assim, tipo, por 1 milímetro, tá ligado? Não poderia, sua filha da puta. Fica ouvindo a gente, essa filha da puta. Fica ouvindo, vaca. Fica quieta aí. E daí eu lembro que o cara entregou, a gente foi montar, cara, era muito a distância que dava, assim, na parte da frente. Aí a gente, porra, onde é que você errou? Eu falei, cara, errei, não pode ser, cara. Aí liguei lá pro cara que cuidava da parte eletrônica, que era um senhor já, tal. Falei, tudo bem, agora não lembro o nome dele. Falei, ô senhor, tudo bem, tudo jóia, então tá bom, deixa eu perguntar uma coisa, cara, a placa não tá encaixando aqui. Eu tô olhando aqui, se colocou por acaso um capacitor maior do que você tinha previsto, mudou o capacitor. Ele, eu não achei aquilo lá, botei esse daí mesmo, só pro teste. Falei, filha da puta, cara, eu pensei. Não.
Eu falei, peraí, então esse capacitor não é desse tamanho. Não, a gente vai usar bem menor, vai ficar menor do que o LED. Eu falei, porra, você me tá com uma caixa d'água aqui, cara. É, por quê? Eu falei, não tá encaixando. Posso cortar ele fora? Ah, pode. Você vai querer funcionar? Eu falei, não, eu preciso testar clique, testar LED. Posso cortar? Pode. Cortei fora e deu. Eu falei, puta, velho. Ah, é complicado, cara. Puta, cara, a gente faz muito acessório também lá na Canu, né? A gente tem uma divisão só de acessório lá. E, cara, é umas dor de cabeça, cara, porque os produtos são muito pequenos, sabe? Aí tem que encaixar num negócio e você colocar no ambiente do carro, às vezes é complicado, porque é diferente de você desenhar um negócio que vai pendurar na parede, né? Tua casa não mexe, ela não balança, ela não vai pra lá e pra cá. No carro já é complicado. Então aí você tem que ter uma tolerância menor ainda para você fazer um negócio com que ele não balance. Então, né, o produto não pode, você tem que trabalhar com ele, se ele for balançar e ficar batendo, ele não pode ter não sofrer nenhum dano se tiver algum eletrônico dentro. Então, cara, só piora, sabe? Só vai dando mais dor de cabeça. Cada dia você fala, agora sim. Aí o cara vem, olha, tipo, a gente estava fazendo o teste aqui e isso aqui não está dando certo, a gente vai ter que mudar a tolerância disso aqui, o tamanho disso, porra. Aí você volta lá 4 casas para trás pra você fazer tudo de novo. É foda. Caraca. Fora, acho que as trepidações, né? Com materiais diferentes, eles trabalham diferente. Tem vários parafusos que trabalha. Uma coisa que. E isso é parte de material que é legal de falar. Talvez no carro seja um pouco melhor que. Não sei se seja um pouco melhor que nos outros, talvez. É porque carro tem que durar, sei lá, X anos, né? E tem que resistir a temperatura acima de, sei lá, 50, 60 graus Celsius e menos 50 também. Então, tem que pegar um range gigante, né, cara? Para o plástico não brincar, não derreter, exato, é ridículo. E tem que durar 10 anos, é o mínimo, né? 10, 12 anos, que é o mínimo que, por lei, que você tem que dar a garantia. Ou seja, um troço que tem que ser... às vezes a gente pega o fornecedor e os caras, eles falam, a gente não tem esse material car graded, né, que eles falam, né? Para automotivo ainda. Car Raider? Graded. Graded. Tipo, ele é um material que ele tem, que ele passa pelos testes de tipo um Inmetro, assim, dos testes de carro. Isso. Para passar por esse range de temperatura que eu te falei, ele não pode receber, ele não pode quebrar, ele não pode, sei lá, ter scratch, né, ter arranhão, ou soltar cor, então é complicado. Às vezes demora um pouco mais para desenvolver, é um pouco mais caro, mas chega lá. E por ele ser assim, aí vem o outro lado. Ele às vezes não é tão bonito, porque ele é mais resistente. Então você pegar um tecido para automotivo, você pega um tecido de roupa, por exemplo, eles não vão ser iguais, né, cara? O automotivo ele tem que ser mais bruto, para ele durar esse mais tempo. Então por isso que às vezes os caras falam, pô, esse tecido do meu carro é mó ruim, lixo, né? E é por causa disso, porque às vezes ele tem que ter uma propriedade que o seu tecido da calça, da camiseta não tem, né? Então tem esse lado também que às vezes o pessoal não entende. Que doido, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quem matou o carro elétrico a gente sabe. Quem nasceu lá o carro elétrico? Lógico. Quem renasceu o carro elétrico? Foi o Tesla? Cara, eu acho que sim, cara. Quer dizer, o Tesla não, né? Elon Musk, o nome mais estranho do mundo. Quando eu comecei a ouvir falar a primeira vez, eu falava Elon Musk. Elon Musk. Você achava que o nome dele era esquisito e do filho dele, então. Né? É verdade que é XYZ, alguma coisa assim, né? Parece um produto químico, caraca. O cara é muito doido. Né? Pegou o Prince e jogou no chinelo, né? Meu nome não dá pra falar. Isso, cara, é engraçado você perguntar. Eu não sei se foi ele, porque na mesma época dele, a Nissan e a Toyota estavam trabalhando também. Talvez não sejam tão evidenciados, né, cara, como a Tesla, porque acho que a Tesla trouxe algo diferente, né, cara. Ele abordou de uma maneira diferente e virou um ícone, né, cara. Virou um culto em cima da marca, né. Mas na mesma época, se você assistiu o documentário, você lembra que tem a Nissan estava trabalhando no Leaf, e a Toyota estava trabalhando no como que chama mesmo? No carro deles lá, o menorzinho. E tudo no mesmo... Era o Yaris, era um outro. E eles estavam ao mesmo tempo, cara. Então isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Só que a Tesla revolucionou o carro elétrico. Talvez o jeito que eles abordaram, né, seja um pouco diferente. E a tecnologia que ele foi colocando e melhorando. É um produto que
E também eu acho que tem um outro ponto, né, cara, que era uma startup, né, bicho? Então o cara, Sim, ou era tudo ou era nada, ou era elétrico ou não. Uma exato. Toyota, uma coisa, tinha que falar, meu, tem que continuar minha linha de montagem, vai Exato. desenvolvendo aí, eu não tenho o que fazer. Ou seja, é o que você falou. O cara era o tiro dele. Tipo, eu tenho isso aqui, é isso que eu vou fazer. Então vou botar tudo que eu conheço, do que eu sei em cima disso. A Toyota, a Nissan, eles estavam vendendo carro a combustão. Era o core business dele. E ainda é hoje, né? Eles estão mudando agora, que vai virar agora mais elétrico do que carro a combustão. Né, cara? E a Tesla tá trabalhando isso há 10 anos. Essas outras marcas colocam atenção, mas não é a mesma atenção que eles colocam nos outros carros, porque os outros ainda vendem mais. Né? No fim é um business, né, cara? Então, pro Elon Musk, o business dele era carro elétrico. E por isso que hoje ele tá na frente de todo mundo, porque ele tem 10, 12 anos de desenvolvimento em cima da mesma plataforma. O design não mudou muito, né? Evoluiu Não. assim, sabe? Então, ele tá só colocando, melhorando a tecnologia. Tanto que o modelo de negócio dele é bem claro, ele vira e fala, olha, amanhã teu carro pode acordar diferente, porque o software pode mudar, o carro talvez não mude tanto, mas o software, a integração com a cidade, é isso que muda, né? É isso que muda. E esse é o foco dele hoje, né, cara? Eu acho que ele até declarou que eles vão reformular a linha, né? A parte de estilo do carro. Acho que tá na hora também, 12 anos mesmo design, né? Já deu. Mas o core dele é esses, né, cara? E é o que você falou, as startups, cada uma tem eles abordam de maneira diferente, né? Eu tava lendo sobre a Arrival outro dia, eu acho muito legal o modelo deles de negócio, cara. O modelo deles não é o carro, não é vender o carro, é a Microfactory. É isso que eles vendem. É como a Microfactory vai fazer o carro. Eles fizeram uma parceria com a Louis Vuitton, né, para comemorar acho que 100 anos das bolsas deles lá, daquelas malas de viagem. Eles fizeram uma na Microfactory deles. E o que os caras querem vender é isso, né? É isso que é o core business deles, né, cara? Não é o carro é só um jeito de mostrar o que a gente também consegue fazer carro. E aí tem naquela concepção, né, que falar, se o cara consegue fazer um carro, ele consegue fazer minha bolsa, porque um carro é mais complicado em termos de processo mais longo. Então por isso que eu acho que eles abordaram um carro nesse primeiro instante, assim, cara. Eu acho que eles vão fazer muito mais coisa, né? A ideia deles é expandir, né, para outras áreas também, né? Você viu aquele Fome de Poder, o filme? É o do McDonald's. Vi. Viu? Você lembra? Em inglês, agora eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, mas eu sei que é The Founders. E o legal dele é que no final, tem um momento lá que o Michael Keaton tá sendo... Aí o cara falou, meu, teu negócio não é hambúrguer, cara, teu negócio é imobiliário. É esse teu business. Eu clico nele e falou... Aí deu o clique da virada, E o cara... Eu vi o filme e falei, eu achei ele meio filho da puta que ele fez com os dois irmãos. Mas tudo bem, né? Mas aquilo é engraçado, é meio filho da puta, mas é bem American Way of Life, né, cara? Assim, você não aproveitou uma janela de oportunidade. Eu tô. Porque você olha para um lado e fala, meu, vocês não querem ampliar? Os caras falaram, não quer mesmo? Não, então beleza, eu vou. Tipo, óbvio que tem algumas sacanagens em cima de algumas coisas, mas... ele viu uma coisa que ninguém tinha visto. E é engraçado porque, cara, às vezes nem fala inovação, né, cara? Às vezes não é nem inovação, o cara só viu um negócio que, tipo, ninguém viu, tá na frente de todo mundo, sabe? Ele só tava, ele conseguiu enxergar por uma perspectiva que ninguém ele olhou sobre outra ótica, exatamente. Vamos levar isso pro design, então, que é legal essa discussão. Né? O pessoal fala muito, criatividade. O que é criatividade? A criatividade é você enxergar um problema por um ângulo que ninguém nunca viu, cara. É você resolver o problema por uma maneira que ninguém nunca resolveu, porque nunca ninguém pensou daquele jeito, nunca ninguém enxergou por aquele ângulo. É o que eu falo para todo mundo, né? Os alunos, até quando a gente faz as palestras com o Lê, lá as aulas que a gente dava na Sketch, a gente falava, cara, se você está sempre olhando para o mesmo lado, você vai ter sempre o mesmo resultado. Você tem que começar a olhar para mais lado, porque de repente a sua solução está ali e você não está olhando para ela, você está olhando para cá, sabe? Né, aquela vista fechada, né? Então, o design é isso também, cara. É você também se conseguir abrir um leque, né, cara, na tua frente de opções e saber aproveitar as opções, né? Testar elas, né? Você falou, testar o 3D, vai lá, mexe, faz um protótipo, não deu certo, volta, faz outro, sabe? E vai testando. Não é você falar, e é isso aqui e vai do começo ao fim. Você vai ter o mesmo resultado. Automotivo é direto assim, cara. A galera vê um formato que dá certo e tudo não vai atrás. Tem que ser assim, assim, assado. E vira... tipo, Toyota e Honda, pra mim, os carros são iguais.
cara achou uma fórmula, né, cara? E vai naquela fórmula. E aí vem um cara que vê diferente, tipo, o Elon Musk achou uma fórmula diferente e tudo no caraca, como assim esse cara do nada? Não, cara. E nem era tão diferente, né? Não era nem. Pra É, quem convive com criatividade, com essas coisas, sabe? Puta, o cara foi esperto, porque ele percebeu um negócio que ninguém. Ele foi investir num negócio que tava óbvio, mas ninguém foi atrás, né? a maioria dessas invenções, né, elas vêm disso, é uma evolução, né? É, Até falo para os designers lá, né, quando a gente estava começando um produto, falo, olha, tem revolução e tem evolução. boa, Nem tudo precisa ser uma revolução. boa. Às vezes uma evolução já é bom o suficiente. Então você não precisa revolucionar o negócio. Nem tudo precisa ser uma inovação. Nossa, nunca vi isso. Às vezes uma evolução já melhora, que vai melhorar um processo, vai melhorar, né, como o cara vai experienciar aquele produto, já é legal, cara. Sabe, eu falei, existem produtos que são revolucionários e evolucionários. O 911, voltando para o automotivo, o Porsche, ele é uma evolução, cara, do começo ao fim. Ele não existe uma revolução no 911. É o mesmo produto que o cara foi melhorando, foi aprimorando. Ele vai chegar num ponto que ele vai ser um carro perfeito, porque tipo, o cara já melhorou a aerodinâmica mais que dava, né? Tipo, a performance do motor para aquela tipo de aerodinâmica é o melhor, a suspensão vai ser a melhor, o handling vai ser o melhor, interior o cara vai melhorando o que dá, o que não dá, cara. Então tipo, a evolução ajuda também, né, cara? Né? Nem tudo precisa ser revolução, cara. É uma maneira que a pessoa não entende às vezes, né? Enxerga o design só, não tem que fazer um troço que vai revolucionar meu produto. É muito relativo, tem a ver com o mercado, com o momento, com a produção, exato, tem muita coisa dessa. Exato. Uma coisa que eu queria perguntar, eu adoro perguntar isso para quem trabalha com carro. Carro ainda é uma caixinha com 4 rodas, né? A gravação falava isso muito. Mas cara, depende, né, como acho que você acha que evoluiu? Você acha que tem alguma coisa que já está indo para um outro caminho? Hoje ele te oferece mais ferramenta, né, de conforto, ele te ajuda com, ele é quase um gadget com roda hoje. Né? É um celular com 4 rodas e motor. Ele é um pouco disso, mas ele ainda é uma caixa que te leva do ponto A ao ponto B. Ele pode te levar mais rápido, mais devagar, mais confortável, menos confortável. Ele pode ser mais caro, mais feio, mais bonito. E feio e bonito é totalmente subjetivo. Né? Não dá para falar de feio e bonito e falar esse cara é feio. Eu garanto que vai ter 200 pessoas vão achar bonito. Então é difícil você tratar design sem ser subjetivo, né, cara? Lógico que existe algo que existe um padrão que o pessoal entende como belo, né? O que é belo, o que é feio. Aí, então, dentro daquilo, eu acho que tudo é bonito. Depende. A beleza está nos olhos de quem vê, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Exato. Então é complicado. Até eu vi um vídeo outro dia no YouTube de um canal bem legal, cara. O cara analisando a importância dos carros Blá. Carro Blá, tipo carro que não cheira nem fede, vai. Tipo, não é um design que você fala, nossa, não é uma Ferrari, não é um troço revolucionário, mas é um carro que precisa existir. Porque nem todo mundo quer um carro chamativo. Às vezes tem gente que quer um carro que não chama atenção, mas é confortável e leva ele do ponto A ao ponto B. E isso são perfis diferentes de usuário, né, cara? Quando você faz um produto, e você sabe muito bem disso, você não está fazendo para você ou para mim, ou para o cara X ou o cara Y. Você está tentando, né, pegar o maior range possível. Lógico que tem produto nichado, né? Caramba, que vai ser para aquele público específico que gosta disso e não sei o que, mas a maioria das empresas eles querem, né, abordar o maior número de pessoas, então às vezes eles fazem um Corolla, um Civic, que é um carro que o design é mais, né, normal, mas ele vende mais porque muito mais gente vai comprar porque acha que é um carro legal para você ter no dia a dia, não precisa ser um carro chamativo, às vezes nem quer chamar atenção, ele quer ter um carro que não chama atenção. Tenho um Fit. Cara, eu acho que eu tenho 10 anos, eu adoro. Grande, não ocupa espaço, me leva de ter que levar. É bem esse carro Blá mesmo, com certeza. Às vezes pra você é do caralho também. Pra mim é perfeito. Ele supre o que você precisa, é isso que interessa. Essa pergunta que às vezes você tem que fazer, né? Às vezes, lógico que tem compra que é totalmente motivada pela emoção. Quantas não são, cara, né, cara? O cara vai comprar o carro porque, puto, o carro é lindo. Mas ele tem 10 problemas que esse aqui não tem, né, cara? Aí o cara, mas eu gostei. Tipo, não tem jeito, o cara vai comprar. E tem muita compra. A gente que compra muita coisa por emoção. Eu tenho um produto aqui que nem funciona, velho. Tá aqui porque eu gosto. tipo, o reloginho da Brown, porque é o reloginho da Brown. Mas ele tá funcionando, ele tá parado, velho. Mas ele tá de enfeite na minha mesa. Eu comprei essa, caixinha de som aqui, ó.
do IKEA, porque foi desenhado pela um estúdio que eu gosto muito, que é o Teenage Engineering. Tá. Eles fazem os produtos todos, tipo, bem mega brutinho, assim, sabe? Tipo, super simples, né? Acho do caralho, velho. É o jeito que eles abordam design, né? Design como projeto, não como estilo. Do jeito que eles abordam, cara, eu acho muito foda. É uma das minhas maiores referências hoje, assim, pra como pensar produto, sabe? Não precisa ser um troço que tem 10 peças cromada, que, tipo, pô, pode ser simples, sabe? Ele supra a necessidade. E eu acho que isso vai muito, assim, vê muito em produtos de performance, caixa de som, essas coisas. Tem umas que tem mais estilo, mas o que interessa, a Bang & Olufsen os caras levam para outro nível, né? Eles conseguem aliar uma performance foda com design foda, né? Com estilo foda. Né? Mas tem empresa que eles fazem o caixão, mano. Porque é a melhor acústica. Sim. É o que interessa. Tem um canal que eu sigo também do cara, ele só faz review de áudio, cara. E aí, puta, você vê a maioria dos produtos é caixotão, cara. É um ou outro que não. Porque o que interessa é a performance, é tudo high-end, né, cara? Pode escrever. Uma coisa que eu ia te perguntar, a maioria do pessoal que desenha carro não curte muito F1. Eu gosto do desenho dos carros da F1. E eu vejo a importância deles. E agora a F1 ela está evoluindo para um lado dos carros elétricos, né? Eles estão querendo começar a competir. Que pé que você acha que se está? Quanto que isso influencia? Quanto que é campo de prova, teste? Eu acho que ali é teste de tecnologia, né, cara? É um teste de tecnologia foda. É engenharia 100%. O design, que você tiver algum, é empregado em gráfico, talvez, vai. Porque é performance total, cara. O cara não vai fazer uma linha porque ele acha mais bonita, porque ela performa melhor. Ele é um total teste de performance, cara. Eu já fui mais fã de Fórmula 1, e acho que a maioria dos brasileiros, enquanto o Senna era vivo, né? Quando o Senna morreu, eu confesso que eu parei de assistir Fórmula 1. Eu gosto, eu acho bonito os carros ainda hoje. Eu gosto de ver o que eles trazem de inovação, não só de engenharia, mas de material, cara. Tem muita animal. Empregada fodida, que você, cara, você fala, cara, olha o que o cara desenvolveu para ser mais seguro, para ser mais leve. E isso tudo no futuro é empregado em automotivo e não só automotivo, em produto em geral, né? Porque o cara tá puxando a barreira de material ali, cara, lá pra cima, né, cara? Lá pra puta que eu parei, pra uma performance da puta que eu pariu, cara. Exato. Temperaturas absurdas. Exato. Então é legal. Eu gosto de acompanhar a parte técnica. Hoje a corrida eu não vejo muito mais, não. Mas eu gosto de acompanhar a parte técnica. Eu acho que quanto mais você sabe, melhor é, né? Até um amigo meu, eu fiz um podcast com ele um dia aqui, ele perguntou... Qual que é o teu amigo? Qual que é o podcast? Fala aí. O Sam, o Crown Unfiltered. Crown Unfiltered, tá. Legal. É muito legal o podcast dele. E ele perguntou pra mim, né, o que é na minha rotina e tal, né? Eu falei, todo dia eu acordo, né, tomo banho, faço meu café e tal, sento na frente do computador, a primeira coisa que eu faço é ir ver o que tá acontecendo no mundo. Vamos ver o que saiu de novo, tipo, material, produto, né? E eu tenho um blog que eu mantenho já há quase 10 anos. Que legal, referência. Só que esse eu não falo qual que é, porque eu não gosto de divulgar. Depois eu falo em off pra você, se quiser. Beleza. Mas eu mantenho lá as minhas referências. Por que eu faço isso, né? Por uma simples resposta para isso. Toda vez que alguém vem com um briefing para mim, uma proposta, né, tipo, a gente tem que fazer isso, o problema é esse. Eu já, de todo dia fazer essa pesquisa, eu já tenho coisas que eu acho que encaixam com aquele problema. Tem uma solução que, tipo, eu acho que eu posso usar isso que eu já vi aqui, cara. Tem uma solução próxima, que eu posso partir dali. E é isso que eu falo, da evolução. Tem que pegar aquilo que já está pronto, que alguém já quase solucionou e vou evoluir. Eu não preciso inventar a roda, velho. Não preciso voltar lá atrás do zero, fazer todo o processo, inventar a roda, inventa o eixo, Não, cara, eu já pego algo que tem alguém que já evoluiu, já levou num ponto que, tipo, tá legal, dali eu jogo pra frente, sabe? Eu acho que design é muito disso, você vai jogando. Então, mas eu faço essa pesquisa todo dia. Pra quando eu tenho um problema, eu já, tipo, já tem isso aqui. Você cria, tipo, uma mapoteca digital, uma coisa assim. Exato. Isso é do caralho. De referência de soluções. Eu gosto muito de assistir vídeo de como as coisas funcionam. Isso é legal. Eu adoro desmontar as coisas e fazer isso. Exato, cara. É uma coisa que desde criança acho que a gente tem, né? Você desmonta para ver o que tem dentro. Tipo, como é que funciona isso aqui? Você tem a curiosidade de ver, né? Tipo, como é que isso aqui dentro? Como é que isso aqui funciona? E isso é bom pra gente, cara, designer, porque... É bom pra caralho. No fundo, é o que falam, a gente não é só estilo, cara. A gente é muito além disso, né?
E isso é parte do conhecimento, cara. Eu não vou só estudar a parte artística, os movimentos artísticos, forma, luz, sombra. Lógico, isso é super importante, principalmente no automotivo, para você entender, como eu falei, geometria no espaço, né? Como a luz funciona e tal, mas é muito bom você entender como, principalmente para design de interior, cara, de carro, é muito bom você entender como as coisas funcionam, cara, porque às vezes as soluções mais criativas vêm de coisas totalmente fora do automotivo. O cara foi lá e achou, puta, isso aqui é legal, dá para eu usar esse conceito aqui dentro dessa peça, talvez, e aí você mostra para o engenheiro já, puta, eu acho que dá, e aí você vai desenvolvendo, isso é a parte legal do design, é o que eu gosto. Não é só o sketch. O sketch é legal também, gostoso, mas é você desenvolver a ideia. É você fazer ela funcionar, cara. Daqui uma semana o cara vem com um protótipo, o troço tá funcionando, puta do caralho. Aí você vende pro teu chefe vai pra frente. Cara, isso é muito legal, cara. É a parte mais legal, cara. É você jogar o sistema e fazer o sistema funcionar, cara. Não é só desenhar, falar, tô bonito, beleza. Isso fala, não pode ser só cool. Isso, então, só cool. É a mesma coisa que eu faço com os brinquedos, né? Porque que eu tenho tanto. Eu gosto muito de chegar em indústria, por exemplo, levar o cara, não dá pra produzir, eu pego um brinquedo na mão e falo, ó, custa $15 essa porra, aqui custa $5. Por que o cara fez? Não, veja bem aqui, eu falei, então dá pra você fazer, cara, não vem me falar que não dá pra fazer, tá ligado? Porque tem que achar a solução pra resolver os pepinos. Tem uns pepinos gigantescos, sabe? Aí o cara no produto, não vou fazer, bicho, você não quer fazer, cara, na boa. E isso é legal, cara, porque é importantíssimo você fazer estudo de benchmark, né? Que você está fazendo. Sim. Benchmarking. Sim. Apesar dele não ser focado naquela, de repente, para aquele produto que você está trabalhando com o cara, mas ele é um benchmark de alguma maneira, porque alguém solucionou um problema parecido e tá ali, tá produzido, cara. Fizeram o negócio, sabe? Com preço, com custo-benefício baixo, sabe? Esse custo-benefício fudido. Então é uma coisa, é engraçado isso. Agora, voltando um pouco lá para aquelas questões do carro elétrico, eu acho muito legal todas essas discussões aí, isso daí de manter referência, eu acho fundamental, né? Porque também existe um pouco desse preceito, né? Ou dessa questão de tipo, eu só vou manter referência a partir do momento que eu estou fazendo um projeto. Não, você tem que manter constante. Toda hora, né? Vai em supermercado, olha uma solução. Nossa, quantas vezes eu achei uma solução vendo uma tampa imbecil de plástico ou uma coisa. Falei, caralho, velho! O cara mandou muito bem, tá ligado? Tá aqui, tá feito. Eu acho demais também. E quantos produtos você já não comprou só para você ver como funciona? Nossa, perdi a conta. Perdi a conta. Vários. Perdi. Isso é o que eu mais perdi a conta, cara. Vixe, Maria. Compro vários, desmonto todos, né? Eu, aliás, estou começando a reaquecer isso daí lá no YouTube, né? Eu comecei a desmontar umas coisas, aí caiu a ficha, cara, que a coisa que é mais fácil é desmontar. Qualquer produto que eu tenho, qualquer coisa, eu faço engenharia reversa. Vou lá, entendo, não sei o que lá. Que assim, é o jeito chique de falar, tipo, desmonta essa porra e veja como funcionam as peças, entendeu? A carenagem, como é que os caras solucionaram. Aí eu falei, puta, cara, tem que voltar com isso, cara, é urgente. Agora, cara, tem uma coisa curiosa, assim, a sociedade mudou pra cacete a questão de consumo de carro, o desejo do consumo do carro. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje com uma porrada de marca trabalhando, onde você tem um mercado que tá cada vez diminuindo em relação ao cara desejar mais um carro do que, por exemplo, uma viagem ou alguma coisa assim. Como trabalhar com isso? Você acha que o carro elétrico também vai solucionar muita coisa disso? Cara, eu acho que esse é um problema em geral de várias áreas, né, cara? Tem muito de tudo, né? Tem muito de tudo. Precisa de tudo isso? Talvez não. Né? Mas como você soluciona esse problema? É uma pergunta difícil com uma resposta mais difícil. Né? O que a gente tenta, pelo menos do nosso lado, fazer é solucionar o produto de uma maneira simples e que ele vá durar muito tempo. Então você não precisa fazer facelift a cada 2 anos, né? Colocar mais carro só para... A nossa ideia é fazer o design mais simples possível, mais puro possível, que ele vá durar muito mais tempo. A questão de durabilidade é muito importante para a gente. E a durabilidade em todo sentido. Né? Quando a pessoa fala durabilidade, o que você entende? Um produto durável, que o material é bom, que ele vai... viver 20, 30 anos e não vai deteriorar. O design também pode ser durável. Design, isso é uma coisa que a gente aborda lá, a gente tenta abordar. Né? Os designs dos nossos carros, se o pessoal se interessar depois, vai ver que é totalmente Bauhaus, um troço clássico, sabe?
Aí embaixo tá aí o link aí da empresa, aí embaixo, galera. Só clicar aí na descrição. Por favor. Por favor. E o design é totalmente Bauhaus, é mega simples, sabe? Para durar muito mais tempo. Então, a gente tentou simplificar ao máximo, fazer um troço mais enxuto e clean possível, para que ele dure também mais tempo. Porque não precisa daqui 3, 4 anos fazer um facelift dele, sabe? Né? Se existir uma modificação é para evoluir o produto, não é só para oferecer um estilo diferente porque a geração X ou Y não gosta mais. Não é isso. Né, cara? E eu acho que isso é uma coisa que, tipo, no carro, na indústria automotiva, acontece demais. As empresas, elas lançam um produto totalmente baseado em tendência, e daqui 2, 3 anos a tendência muda, os caras têm que lançar um outro produto. Veloster eu acho que é um exemplo que eu sempre olho e falo, esse carro foi a pica, você precisava de 3 meses para comprar a porra do carro. Outro dia eu vi na rua e falei, meu, carro feio, velho. E carro, tipo, envelheceu mal, tipo, exato. E é isso que a gente está tentando, é fazer algo que não envelheça tão mal, né, tão rápido. Né? Vários produtos no automotivo você pode apontar que envelheceram super bem, cara. O Fusca mesmo, um produto, né, que envelheceu super bem. Até hoje, todo mundo olha carro de 1950, cara. Puta carro, cara. Então, o design é legal, porque é simples, né, bonito, o estilo é legal, é simples, bonito. E falando de design, é um puta projeto fudido, né? Puta projeto fudido. Simples pra caramba, que cumpre o que precisa, é essencial ali, e caiu no gosto de todo mundo. O Golf do Giugiaro também, cara, puta projeto foda. O Fiat Panda, eu acho o Panda irado ainda até hoje, mega moderno, as soluções que eles têm dentro, assim, de design muito fodidas. Né, cara, referência foda para automotivo. E a ninguém dá valor, porque a Fiat Uno, no Brasil, quando fala, tem uma conotação negativa, porque era um carro barato. O carro tem muito disso, né? Essa parada de ser barato ou caro, e ser estável. É o famoso do vinho, né? O teste cego do vinho, é bem isso. Inverte as garrafas, fudeu. E tem muito disso, né, cara? Do carro, o carro é caro, então ele é bom. Ele é barato, ele é ruim. Nem sempre é assim, né? Não. Tem que analisar no produto como um todo, né? Eu acho, o Panda, por exemplo, o Uno é um filhote do Panda, do Fiat Panda. E ele tem as mesmas soluções criativas de design que até hoje você olha e fala, puta, olha isso aqui, que irado, cara, sabe? Se você colocar num carro hoje, o nego vai falar, puta que pariu, foda, já fizeram, sei lá, 50, 40 anos atrás, sabe? Sim. Pra você ver, às vezes não é porque eu falo, não é revolução, é evolução. Muita coisa que você vê hoje em carro, né, já teve no passado. Eu acho legal, a Rivian tem aquele túnel, né, que ele abre a porta dos lados lá e a picape deles, e você tem um túnel assim. Isso já tinha no Volkswagen, né, cara, no antigo, uma picape antiga da Volkswagen, que eles fizeram lá atrás, que abria 2 portas e você conseguia enfiar a parada. Então, tipo, é revolucionário? Não é uma evolução. É o que eu falo, não é ruim. Evolução às vezes é bom. O cara pegou uma ideia que era boa, que ninguém, tipo, o pessoal abandonou, mas como ele tem um espaço agora porque ele é elétrico, ele pode oferecer de volta. Né, cara? Então tem várias coisas que às vezes voltam, o pessoal não conhecia, né? As gerações mais novas e fala, putz, isso aqui foda, revolucionário. Alguém revolucionou e foi lá atrás, a gente está só evoluindo. Né? Tem coisa que revoluciona. A tecnologia é o que faz revolução, cria revolução. Mas a tecnologia também está evoluindo, então uma coisa leva a outra. Verdade, cara. E no caso elétrico é a mesma coisa, né? Verdade. Desculpa que você faz uma pergunta e eu vou embora, cara. Não, mas é isso aí, cara. Fica tranquilo. Uma coisa que eu queria ver em relação a... Você falou bastante de durabilidade. Um dos maiores gaps que tem aí na questão do elétrico é a porra do conjunto de bateria, né? Porque a bateria, ela sofre uma evolução absurda, assim, tipo, do primeiro pro último, não só o peso onde ele tá, que você tem que jogar lá para baixo, não sei se os carros de vocês se jogam para baixo também para ter... o mais baixo possível. O mais baixo possível, mas é a questão da durabilidade não só da bateria, durabilidade da bateria, do tempo de vida da bateria, que você falou aí, uns 10 anos para durar, mas uma bateria acaba bem mais rápido que isso, assim, em relação a ciclo e em relação à capacidade. O problema da bateria é o mesmo que o celular. O problema do celular, a bateria é a mesma, tecnologia praticamente. É igual sim. O problema é o ciclo, é o que você falou. A gente tende a carregar o celular todo dia 100% e larga ele na tomada. Isso é a pior coisa para a bateria. Sim. Vai durar cada vez menos, porque você está forçando ela está aquecendo, ela tem uma deterioração por causa disso. O carro elétrico é a mesma coisa. A Tesla, todas as elétricas, eles aconselham você não carregar 100%. Você carregar sempre 80%,
passar um pouco, mas é lógico que ninguém vai carregar só 80, né? Pá, soca lá e vai até 100. Porque isso vai fazer com que a bateria dure mais, né? Você pode carregar até 100%, mas o ideal é que carregue até 80. Tanto que ele carrega rápido, às vezes até 80, chega no 80, ele vai mais devagar, porque a maioria das pessoas eles plugam o carro e vão dormir. O carro fica 8 horas carregando lá, né? Dependendo se é uma coisa inteligente para poder baixar mesmo a velocidade. Exato. Aí. Amperagem. Isso, a bateria ela carrega, ela tem um ciclo que vai legal. lá para cima até 80, né? Tem uma curva, e depois 80 a curva fica bem mais plana, assim, né? Quase um platô. E ela vai bem devagarzinho, né? Para você não arregaçar a bateria, ela viver mais tempo, ela tem uma vida útil maior. Né? E isso está cada vez mais evoluindo, né? A bateria está ficando mais leve, menor, né, cara? Tá durando mais, tem um range maior. É a mesma coisa do celular, cara. Hoje o celular dura 2 dias a bateria. Uhum. Antigamente durava meio dia, depende do que você faz com ele, dura um dia. Sim. Tem celular que dura 3, 4 dias, sabe? Dependendo do uso que você faz. Dependendo da tecnologia que você põe também. Né? Eu vi outro dia um vídeo do cara que fez um celular de e-ink, né? Aquela tecnologia do Kindle, né? Sim, sim. Ele falou que a bateria dura, sei lá, 8 meses. Paper Ink. Porque o legal do Paper Ink é que ele não é igual a uma tela. A tela, ela tá gastando energia. Toda vez que você liga ela tá gastando energia. Ela tá ligada, ela tá gastando, é isso aí. O Paper Ink ela vira bolinha ou pó, né? E fica parado, estático. Isso, ele fica ali estático, exatamente. Então ele gasta zero bateria. É do caralho isso. É do caralho, é foda pra caralho. Então o cara ele fez um celular disso, lógico, você não vai ter cor, você não vai ter resolução, se bem que eles têm agora com cor e resolução melhor. Sim. É a empresa que faz o Paper Ink. Mas ele fez o preto e branco, e dura, sei lá, 8 meses, o cara falou a bateria. Dependendo do que você precisa, o celular, cara, dependendo pra onde você vai, né, se você for fazer uma expedição, um lugar que não tem como carregar tanto, é a melhor coisa, você tem um celular que dura, sei lá, dias, né, meses. Não, e não tá sendo raro, por exemplo, no Japão o pessoal ter 2 celulares, né? Não é assim, ter 2 celulares igual ao Brasil, é assim, é um celular para ligação que é um celular simples, que dura pra caralho, tipo os Nokia antigos, nessa tecnologia, né? E o seu smartphone, né? Que não é um celular. Faz tudo já, né? Mas tudo. É o que você falou, cara, a tecnologia, o ideal, ela vai chegar num ponto que daqui a pouco você vai ter uma bateria que vai fazer tudo que o celular faz hoje, mas ela vai durar uma semana, sabe? 2 semanas. Sim. E quanto mais a gente investe, mais coisas se acham, né? Novos materiais, novas bases para bateria, novos produtos diferentes. Cara, e a tendência é sempre evoluir. É o que eu falei, evolução, né? Isso é fundamental. Eu lembro que na minha época de faculdade e tal, quando eu tinha os celulares, a grande briga era quanto tempo durava a bateria. Aí veio o iPhone e falou, vai durar 1 dia, tá ligado? E as baterias já estavam durando 7 dias. Sabe, tecnologia da Nokia, assim, insana, cara. Uma curiosidade, o negócio da bateria eu achei interessante você falar sobre os 80%, porque eu achei que o maior problema não era nem carregar tudo, nunca soube dessa, isso daí pra mim é nova. O ideal é você não carregar tudo. Que bom, cara, vou começar, mas eu ficava muito preocupado em espetar na tomada, que falam que o ciclo, a partir do momento que você espeta, já tá contando o ciclo. Então, se você espeta e deixa 5 minutos porque você quer carregar, você já perdeu um ciclo naquele tempo. Isso também é válido para essas baterias ou não? Cara, isso eu já não sei. Essa pergunta, não sei se funciona da mesma maneira. Eu sei que é uma coisa. Eu lembro que tem um amigo meu que, tipo, ele é nerdão de computador, assim, sabe? Tipo, ele é de TI, inclusive. E ele comprou um MacBook uma vez, e aí quando ele foi vender, ele falou, bateria só tem 50 ciclos. Eu falei, cara, você nunca recarregou essa porra então, né? Porque o meu eu espetava na tomada e largava lá, Larga lá, Chegou um ponto que eu desliguei a bateria dele e deixava ele ligado direto na tomada, porque ele estufa, né? O problema, eu tive um que aconteceu isso. A bateria faz, ela estufa e acabou, perdeu. Aquele teclado fica uma curva, assim, você tem que digitar assim, né? Mas o carro eu não sei não, cara, se ele tem esse lance do ciclo, se ele conta, se você carregou, sei lá, 10% da bateria, ele conta um ciclo já. Eu acho que deve contar até você chegar a certo ponto, assim, cara. Entendi. Porque você não tá forçando o sistema, né, a bateria. É normal até 80, tranquilo. Passou de 80, eu acho que já começa a forçar. Fiquei muito, assim, encafifado com os carros. Um bom tempo pra cá, tipo, já faz mais de 20 anos, a mulherada começou a adquirir seus carros e começou a consumir. Uma coisa que era basicamente só masculina, as mulheres começaram a consumir. Eu não vejo nenhuma porra de carro, pelo menos não que eu conheça aqui no Brasil, ou não que eu vá muito atrás, que é projetado para mulher.
Tipo, para bolsa, para o batom, para o espelho, é projetado para a mulher a parte interna, não para o homem, porque eu sempre vejo as mulheres com problema, tipo, onde eu guardo a bolsa? Onde eu ponho tal coisa? E tem onde eu boto a porra da sombrinha, sabe? Por que isso acontece, cara? Bom, quando a gente projeta um carro hoje, a gente faz por percentil, né? A gente vai de 50%, que seria uma pessoa de 1,5 m, um pouco mais baixo que 1,5 m, até o perfil 90%, que é um cara de 1,90 m. O José é 50%, José é 90%, é isso aí. Isso, porque a porcentagem de pessoas dentre essa faixa é muito maior do que o para cima de 90 para baixo de 50, sim, né? Sim. E para baixo de 50 já é uma pessoa muito baixa, muito pequena. Vai ser difícil dela conseguir qualquer coisa. Se você faz muito para ela, o resto da galera começa a se prejudicar também. Então não tem como você fazer um troço ajustável para 1% e 100%, sabe? Não tem como. Então a gente tenta pegar a maior faixa possível para você fazer algo que se a pessoa de 50% não vai se sentir prejudicada com, por exemplo, uma pega de volante muito grande. Aí a de 90%, se a pega de volante for muito fina, vai ficar ruim também. Então você tem que achar tem coisas que não são mutáveis. Banco, altura de banco, isso você consegue regular. Volante para frente, para trás, para cima e para baixo, você consegue regular. Agora, tipo, tamanho de pega, não tem como você fazer com que o volante, a pega dele fica maior ou menor, né? Não por enquanto. Pode ser que no futuro a gente desenvolva um sistema que faça isso. Você viu os caras desenvolvendo uma coisa de impressão 4D? Você chegou a ver isso daí já? Não vi. Não viu? O que é impressão 4D, né? Tipo, as 3 dimensões mesmo, são a dimensão, as 3 espaciais e uma temporal. Né? Então, os materiais, eles são inteligentes, é o pessoal aí do MIT que está desenvolvendo desde 2014, tem um TED Talks muito legal sobre isso. Uma vez eu tive que escrever um artigo sobre isso, achei bem legal, falei, puta, me perguntaram, né, você sabe sobre impressão 4D? Eu falei, cara, já ouvi falar, mas pensei comigo, mas nunca foi. Falei, você pode escrever um artigo? Eu falei, posso, mas vou escrever um artigo de acordo com o que eu for pesquisando. E aí fui pesquisar, cara, que eu falei, deve ser mais um eixo, deve ter inventado alguma porra assim, sabe? Aí fui pesquisar, tal, é assim, cara, na verdade, o material, então você imprime o produto, beleza, ou a peça, e o material ele tem um certo comportamento de acordo com temperatura ou umidade. Então, por exemplo, eles estavam desenvolvendo uma tubulação, né, que ela ia reagir de acordo com a quantidade de água que estava passando. Para você evitar, por exemplo, fazer uma loucura deles assim, fazer movimentos peristálticos. Então, o material ele ia trabalhar, fazendo movimentos peristálticos para levar água. Para empurrar. Para não ter a necessidade de você ter uma bomba. Os caras estão desenvolvendo. Então, tem vários materiais, até imprimiram uns cubos, você joga uma água, assim, bota na água, ele monta, sabe? Eles imprimem planificado, ele monta. É do caralho, é do caralho. Caralho, que foda isso. Muito foda. É propriedade material, muito foda, sabe? Caralho, mas muito foda. Muito foda. Agora, mas em relação à parte interna, é parte de componentes mesmo, sabe? Assim, por exemplo, por que não tem lugar para colocar a bolsa? Então, aí isso vai também do o salto, sabe? Umas coisas assim, doida. Acho que é até proibido dirigir de salto, tem uma lei maluca dessa no Brasil, não pode. Mulher usa salto, e aí? Caralho. Um monte de dirigir de salto. É foda, né? Tem umas leis que são muito para trás ainda, né, cara? Tinha que mudar. Mas o problema também dentro do carro é a parte de ergonomia, e não só de ergonomia, o espaço que você tem, né, cara? Então, você tem muita coisa que você não pode ser pontuda, que tem que ter um espaço mínimo para você conseguir 2 pessoas grandes entre eles, ou menor. Aí depende do tamanho do carro também. Carro grande vai ter mais espaço, com certeza. Sim. Que é maior. Sim. Isso é matemática. Mas voltando à parte que eu tava falando do pega do volante, que é um dos maiores queixos que às vezes eu vejo de mulher, que o volante é muito grosso, ou é muito fino. Que louco. Porque, tipo, e isso a gente, cara, o volante que a gente fez, eu fiz umas 20 tipos de seção de pega diferente, de tamanho diferente. E aí testou com um cara pequeno, mulher pequena, pessoa grande, até achar uma pega que era confortável para uma pessoa pequena e que ela não ficasse, tipo, porque a mão, o ideal é ela ficar segurando o volante de uma maneira natural. Eu não posso fazer uma pega que a mão fica assim, que força a mão ficar assim ou que a mão fica assim. Tá. Porque depois de um tempo fica muito desconfortável. Então o mais confortável é o cara fazer uma sessão que ele tipo pega o volante de uma forma natural, sem forçar para dentro ou para fora, né? E dirige. E se for muito grande, eu não vou conseguir fechar a mão. Eu tenho que fechar ela e dar pelo menos um certo loopzinho aqui, né? Um overlapzinho. Tá. Para mim não tem problema, mas para uma pessoa pequena talvez tenha. Então, a gente testou muito com isso. Não, exato. Então a gente testou muito para ver com pessoas menores se era um problema. Aí, tipo, até chegar num valor que, beleza.
que deu. Agora tem outras questões, cara, que, por exemplo, o homem não tem seios, mulher tem seio. Então você tem que pensar num airbag que não vá machucar, uma distância de volante que né, o cinto de segurança, a tensão do cinto, né, cara, tudo isso. Então são várias outras questões que a gente tem no time de ergonomia lá que aborda isso. Que legal. E a maioria do time de ergonomia hoje nosso é formado por mulher. Né? E é legal, porque elas levantam umas questões que às vezes a gente por não ser mulher, não sabe mesmo, cara, passa batido. Questão de unhas, de, pô, tenho unha, isso aqui pra minha unha vai ser horrível. Minha unha pegou aqui, aí eu vou lá e mexo a seção do negócio pra não... Que legal, cara. Não, mas a gente não... não é aquele... o homem não sabe mesmo, cara. A gente não passou, não tem como você saber isso. E é por isso que a gente pergunta bastante. Eu pergunto pra minha esposa. Minha esposa, ela é baixinha, né? Ela tem... 1,51, um negócio assim. E eu pergunto sempre pra ela, o que você gosta, o que você não gosta do carro? O que pra você é ruim, o que não é? E ela gosta do carro que a gente tem hoje porque é alto. E ela, pra ela sempre foi um problema parar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você pode fazer você tá numa avenida, você pode parar no meio do canteiro, uma parte ali, né, uma saidinha, e você faz uma curva à esquerda. Só que essas curvas à esquerda, para você entrar na rua esquerda, são as paradas mais perigosas que você pode fazer no trânsito americano. É onde sempre tem acidente. Porque tem vindo o trânsito, né, o trânsito vem vindo e você quer fazer isso aqui. Só que, tipo, você tem que esperar o semáforo quase fechar, né, você fica olhando, a hora que vai fechar, aí você sai. E tem cara que passa no amarelo, cara. Tipo, pra minha esposa era terrível. Porque se tem um carro na frente, o carro que a gente tinha era mais baixo, ela não conseguia ver. Agora, como a gente tem um carro mais alto, ela se sente super confortável, ela consegue ver o trânsito inteiro na frente dela. E isso é uma tendência também que você falou para as mulheres comprarem muito SUV, porque elas sentam mais alto, então elas se sentem, principalmente as pessoas mulheres mais baixas, né? Elas se sentem mais confortáveis conseguindo enxergar o trânsito como um todo. Eu prefiro também, cara. É muito bom você sentar no carro e você ver tipo, tudo na tua frente, sabe? Te dá uma sensação de segurança muito maior. E o carro ser maior também te dá uma sensação de proteção, né? Agora, voltando à questão de não ter espaço para bolsa, para você criar um espaço para uma bolsa entre banco, por exemplo, você teria que tirar alguns outros components do carro, ou alguns outros features. Por exemplo, você pode desenvolver um console que caiba uma bolsa de tamanho X, porque você tem um espaço reduzido entre bancos, só que ele tem que ter uma estrutura, ele vai ter que abrir de um certo modo, fica mais caro, mas de repente não é mais fácil para a bolsa no banco de trás, ou até melhor escondido, ou no banco da frente. Então, são questões que é avaliada e às vezes por custo se corta, sabe? Tipo, às vezes tem uma resposta boa, legal, mas por questão de custo ou por inviabilidade de espaço mesmo. Às vezes você não tem espaço, né? O banco tem que se movimentar, ele tem que ter um gap mínimo. Então, às vezes é complicado você tentar resolver tudo, né? Às vezes é o que a gente fala, a gente pega as batalhas que a gente acha que são as mais que fazem mais sentido e brigam com ela. Algumas outras a gente fala, beleza, perdemos essa aqui, mas a gente vai ganhar essa aqui que é legal também. Sabe? É muito complicado essa parte de espaço de achar storage dentro de um carro. Às vezes o carro é muito pequeno, a porta não tem espaço nem para você pôr um celular, cara. O verdade. O back pocket ele é tão pequeno que não cabe nada, sabe? É complicadíssimo isso. É verdade, cara. Cara, quais foram os carros que a gente pode ver que você já desenhou aí? Cara, que eu desenhei... é um trabalho de equipe, ou objeto. Né? É um trabalho de equipe, então muita gente lógico. Eu participei da equipe, sim, né, junto com várias outras pessoas talentosíssimas também. Sim, verdade. Foi o Gol G4, o Fox, o Cross Fox. Vou começar pela Volks. Aí eu fui para a GM, eu trabalhei no Agile, na picape na Colorado, na S10 do Brasil, interior dela. Trabalhei no Spin. Acho que na GM foi esse. Aí eu fui para GM, fui para Peugeot Citroën. Aí eu trabalhei no Aircross em 2016 e no C4 Cactus. C4 Cactus eu trabalhei bem pouco, foi bem no começo, né? Então quase nada do que eu fiz foi para o carro final, mas algumas coisinhas foram. Aí eu vim para os Estados Unidos, aí eu na ZH2 pela GM, que é uma picape que eles fizeram em parceria com a Tardec, que é uma empresa que presta serviço militar para o governo, então foi um carro em parceria com o governo dos Estados Unidos. Foi até engraçado esse projeto, porque por lei eles não podem deixar que ninguém trabalhe em nada do governo, principalmente coisa de segurança, assim, que não seja americano. Por isso que não tem outras pessoas trabalhando na SpaceX, é só americano que pode trabalhar na SpaceX, né? Porque você tem que ter um americano para trabalhar. Aí a GM teve que assinar um monte de documento, eu tive que assinar um monte de documento de sigilo para eu poder
trabalhar no design do carro, sabe? Sim. Eu tinha informação super limitada também, né, para trabalhar nesse carro. Mas foi bem legal, porque a experiência é foda, assim. Achei legal demais, cara. E aí eu fui pra FF, as coisas que eu fiz não saíram ainda, tá tudo lá. Espero que um dia saia, porque são projetos muito loucos. E na Canoa agora, o interior do LV, né? Da picape, do LVD e os conceitos que a gente trabalhou na picape e no MPDV. Da Canoa tudo que eu fiz foi de interior, eu não fiz nada de exterior até agora. Porque quando eu entrei lá como designer de exterior, aí o pessoal pediu, tem como... você já fez interior, tem como você ajudar no interior? Eu falei, beleza. Aí acabei aprovando o tema, acabei ficando, desenvolvendo o tema do interior, e aí eu virei gerente de interior, aí me passaram para diretor de interior, e agora eu sou diretor de veículo no geral, interior, exterior, color trim, UI UX, então eu só estou embaixo do Richard King, que é o C-Level lá, né, que ele é o chairman. É tipo o CMF do carro, é isso? Isso, CMF do carro, o color trim, é o CMF do carro. Eu estou agora em cima dessa galera toda aí. Puta, é um trabalho legal, mas é totalmente diferente, cara. Você não põe, você não é mais, você quase não desenha quase nada, é só organização. Você tenta, né, guiar a galera aqui, ali. Mas virou gerente, é isso, cara. A merda de virar gerente é isso. E eu gosto muito, cara, de participar da criação, sabe? Tipo, eu gosto muito de desenhar ainda, de criar as paradas. Por isso que às vezes eu faço meus produtinhos e posto lá no meu Instagram, só pra descontrair, sabe? Só pra descontrair, pra pensar forma, sei lá. É legal, cara. Sim. É bom você manter sua cabeça funcionando. Sim, sim. Sabe? Separar e só ficar, às vezes, gerenciando, não sei se, pelo menos pra mim, não funciona desse jeito. Não funciona. Eu escolhi dar aula por causa disso também, cara. Você manter a cabeça virando, o tempo todo, é legal, cara. É legal. É legal. Não, cara, é essencial, cara. Muito louco. Desculpa. Imagina. Cara, eu queria muito te agradecer, mas já deu aí 1 horinha. E não quero mais tomar Passou? Passou 1h15, inclusive. Caramba. Só para não tomar seu tempo, não sei se você quer deixar alguma coisa pro final, quer falar alguma coisa. Cara, eu acho que tipo, o que a gente conversou foi bem legal, né? A gente abordou uns temas que quase ninguém aborda, né? Quando a pessoa fala design, geralmente, pelo menos no automotivo, o pessoal foca muito na parte do estilo, né? E eu acho que eu queria só tirar essa impressão em que às vezes a galera tem de automotivo. A galera pensa muito produto lá dentro também, né? Não é só estilo. Então tem todo uma equipe que está tentando solucionar problemas e problemas complicadíssimos, né? E eu acho legal que também o pessoal tenta entender que design não é só estilo, né? Vou ir contra um pouco o que eu falei agora, mas não é só estilo, não é só você fazer um troço com uma linha X ou Y porque é bonito. O que eu acho legal, e para quem está ouvindo é a Maria Designer, você disse, né, o seu público é de designer, é você pensar o design como uma solução de problema. Se ela vai parecer X ou Y, com cor X ou Y, tanto faz. Se o problema for bem solucionado, é isso que vai importar no final. É como o cara vai experienciar o produto. Para mim, design é experiência total. Tipo o Steve Jobs que falou uma vez que para ele o design é a experiência. O cara pegar o produto e como ele manuseia o produto, como ele vive aquele produto. Desde a hora que ele pega, abre a caixa, a experiência que ele tem abrindo a caixa. Né? Isso, o design tem que pensar tudo, do começo ao fim, né? Quando você desenha um produto, você não desenha só ele tipo parado no espaço, uma perspectiva, né, isométrica. Como todo mundo faz os renders hoje. Não, você tem que pensar na tua mão, cara, sabe? Você girando ele na tua mão. Exato. Cara. O cara vai interagir. Isso é design, cara. Você pensar o negócio desse jeito. Não só como ele vai ficar no seu render. Basicamente. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem, pessoal. Focar um pouco mais nisso. Pelo menos a galera mais nova. A galera mais velha, eu sei que o pessoal já tem esse conhecimento. E a galera que quer investir em design, saiba como investir em design, porque é isso aí mesmo, cara. É nisso que a gente pensa, é nisso tudo que a gente pensa. Legal. Cara, Art, queria te agradecer pra caramba mais uma vez. Thank you very much. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite aí. Sou fãzaço do seu canal, assisto direto. Valeu, cara. Eu tô gostando muito dessa série que você tá fazendo no Instagram também, de você passar tipo um background das marcas, às vezes, tipo, da história um pouco da China, caralho, isso, cara. Achei muito bom. Porque é legal, cara, você conhecer a história das coisas, de como as coisas evoluíram e chegaram até ali. Sim. Pra gente que é designer é essencial, cara. É legal, caramba. Parabéns aí. Pô, valeu, cara. Tamo investindo. Agora tô investindo pesado em
ir desmontando, explicando um pouco o design dos objetos. Vamos ver aí no YouTube. Que é um modelo de negócio, foda. Foda. Mas legal, cara, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigadão aí pelo seu tempo, bicho. Não, eu que agradeço, cara, obrigado. Boa tarde, imagina, cara. Uma boa tarde. E você também. Precisou, meu? Tamo aqui. Beleza, abração, gente. Abração, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no Instagram aí do Art, vai atrás dele, pergunte as coisas, os segredos militares, que ele não vai responder porra nenhuma. Esse eu não posso, Valeu, queridão. Cara, muito bom, cara. Obrigado.